Segunda área em que eu acho que a gente precisa de correção, segundo erro equívoco, é um equívoco mais terminológico. Tá? Não tem a ver tanto com a teologia, até porque tem muitas pessoas que vão mencionar o que eu vou citar aqui, mas que tem boa teologia, ao meu ver são muito coerentes em várias áreas, mas usam uma terminologia que eu acho que não é a mais feliz. Eu acho que ela é imprecisa. E você já deve ter ouvido ela antes. Quando as pessoas querem falar sobre um poder que vem ao pregador, quase sempre elas usam a palavra unção. Unção, tá? O termo unção, para se referir a um poder que vem ao pregador, normalmente é visto como algo oscilante, que vem e que vai, não é? Então você ora para o pregador ser ungido naquele momento em que ele está para subir no púlpito, para assumir a postura oficial. É quase como se fosse a versão evangélica do ex-cátedra do Papa, entendeu? O Papa não é infalível em qualquer momento da vida dele. Ele é infalível quando ele está sentado na posição oficial. É por isso que a gente fala de infalibilidade papal ex-cátedra. É como se fosse o pastor ungido. Quando ele está ungido. Ali ele fala inspirado pelo Espírito. E eu acho que essa é uma expressão infeliz. Por quê? Primeiro porque a gente tende a pensar que alguns pregadores são mais poderosos do que outros. E eu creio que a Escritura vai minimizar isso. Quando Paulo aos Coríntios vai dizer que eu semeei, eu plantei, Apolo regou, ele não vai dizer, então, eu tenho um pouquinho mais de poder que Apolo, vocês sabem disso, vocês não reconhecem, mas eu e Apolo não dá nem para competir, né? Paulo não é apóstolo como eu. Não existe isso. Então, Paulo não permite em 1 Coríntios que a gente conclua que haja níveis de poder. Pregador tal, esse é bem ungido. Aquele lá tem uma unçãozinha assim, meia boca. Né? Ele não permite esse tipo de linguagem. Essa é uma linguagem que fere a ideia da unção. Unção, inclusive, no Novo Testamento, não é algo que alguns cristãos têm e outros não. Embora a palavra unção seja usada muitas vezes para o aspecto miraculoso de Jesus Cristo, aquilo que é feito para cura, né? Isso é mencionado em outros lugares. Um dos textos que eu creio que sejam mais chaves para a ideia de pregação é o que é dito sobre unção em 1 João 2. Lá fala assim, vós tendes a unção do santo. E uma das coisas mais interessantes que diz em 1 João 2 sobre unção, que contrapõe a esse conceito que a gente tem de unção, lá fala que a unção permanece em vós. Unção não é um negócio que entra, sai, domingo após domingo. De acordo com 1 João 2, unção é uma coisa que você tem. Inclusive o contexto era de falsos mestres, protognósticos, que estavam tentando dizer que nós temos um conhecimento que ninguém mais tem, e João vai dizer, não tendes necessidade de ter alguém que tenha um acesso direto a Deus, como se vocês já não tivessem a verdade em vocês. Vocês têm a verdade, e o Espírito da verdade em vocês. Vocês têm a unção. Por isso que ele fala, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ele não está falando da ausência de mestres, ele está falando de pessoas que se colocam numa posição de ter um conhecimento que ninguém mais tem. Ele vai dizer, não, vocês têm essa unção. Então veja que em 1 João, ele está mostrando que as pessoas são igualadas quando o assunto é unção, e não distinguidas. Unção não é para dizer, você tem mais que eu. Unção é para dizer, é o que todos nós temos, versus o falso ensino de mestres espúrios.